tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Red Level. Eu sou o Venão e hoje vamos falar de Play 2 da massa, porque você tá ligado que Play 2 é aqui, meu parceiro Recusa Imitações. Vem com o pai que é sucesso demais, meu consagrado. Recusa Imitação, confia no pai, confia no primeiro, confia no original. Vamos que vamos e olha só. Hoje vamos falar de OPL, tá? E vamos falar aqui também desse cara aqui, é o MX4CO, tá? Qual que é o intuito do vídeo hoje, galera? É mostrar pra vocês o que mudou, o que não mudou, tá? E como tá isso nas versões mais novas do OPL, nas betas mais recentes. Lembrando que quando a gente fala OPL aqui, a gente fala do OPL oficial, a gente não fala daquela de 10 anos, aquela DB, tá? Elas pararam no tempo, então a oficial tá sendo atualizada e tá tendo novidades interessantes, muitas melhorias. Ela tá bem mais interessante hoje a 1.2.0, mas ainda não tá 100% e tudo mais. Pediram para fazer alguns testes, eu fiz, e eu quero passar um pequeno feedback para vocês aí, tá? Vamos lá, galera, o que é o MX4CO? Vou explicar para vocês já, mas antes, aquele jabazinho maroto do patrocinador desse vídeo aqui. Vamos dar uma conferida então. E a dica de hoje é para você, galera, que tem aquele trabalho importante da faculdade, ou aquele relatório, né, completo que você levou vários meses para fazer, colocou num pendrive ou num HD externo, ou no seu computador mesmo, tal, aconteceu alguma coisa, corrompeu, você desligou de qualquer jeito, ou o computador pegou um vírus, sei lá, qualquer coisa, e você perdeu acesso ao sistema, ou a partição corrompeu e tudo mais. Tem uma ferramenta muito bacana da Wondershare, nossa grande parceira aqui do canal, que pode te ajudar nisso, e eu estou falando da Recoverit. O Recoverit é um programa completo para recuperação aí de arquivos e muito mais. Ele faz muito mais coisas do que isso, tá, galera? Ele também serve para você recuperar o sistema também que possa ter corrompido ou ter dado algum problema de tela preta, tela azul. E ele serve também para recuperar até Linux. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Bom, galera, essa aqui é a interface inicial do Recoverit. Você consegue ter acesso aí aos seus HDs, suas mídias externas e também até imagem de disco ele consegue abrir. Além disso, ele tem ferramentas aqui para recuperação do sistema, tá? Só gerar a imagenzinha aqui e também faz de Linux e NAS também, né? NAS também, servidor e tudo mais. Além disso, ele consegue fazer um escaneamento profundo, né? Principalmente cartões SD de câmera. Isso é muito brabo, ele usa um outro algoritmo e também tem um recurso aqui também de recuperação de vídeo. Então é um programa bastante bruto, tá, galera? Pra você ter uma ideia, eu tava com um problema e esse programa caiu muito a calhar, veio no momento certo pra mim. Eu tava com o meu console da Unbany, que tem um cartãozinho SD de 128 GB cheio de jogo, e eu simplesmente perdi tudo, né? O sistema corrompeu, eu não conseguia mais acessar pelo Windows. E o programinha aqui, ele conseguiu acessar a partição, né? Encontrar os arquivos, e eu consegui sem problema nenhum restaurar. Claro que o processo demorou um pouquinho, porque era bastante arquivo e tudo mais, tal, galera, mas foi de boa. Mas fica aí um aviso importante para vocês, tá, galera? Nenhum programa de recuperação de arquivos é 100%. Depende muito do quanto o arquivo está danificado e se ele já foi sobrescrito. Se você já substituiu o espaço que esse arquivo estava lá, se você formatou e já colocou outras coisas por cima e tal, a chance de você recuperar vai caindo cada vez mais. O programa é muito bom, ele tem ferramentas muito fortes para escanear, mas, como eu disse, nenhum programa é 100%. Então, dá uma testada, tem uma versão trial, vê se você consegue localizar o arquivo. O link para você conferir o programa tá aqui na descrição, dá uma passada lá e teste aí o Recoverit. Com certeza ele vai quebrar um galhão para você aí, beleza? Então tá aí na descrição, dá uma passada lá. Muito obrigado aí para o Wondershare, meus parceiros, grande parceiro aqui do canal de longa data, sempre que produtos bem bacanas aí, soluções bem interessantes, inclusive essa aí caiu num momento, num timing, cara, que, nossa, foi brabo. O meu cartãozinho lá tinha corrompido do meu Unbany, que lá consegui recuperar todos os jogos graças ao Recoverit. Mas vamos lá, galera, respondendo a pergunta que eu tinha feito, né, o que é o tal do MX4CO? É um esquema que desenvolveram, né, galera, que você pega um memory card e você meio que solda na plaquinha dele um adaptador de cartão TF, né? TF é o micro SD, tá, galera? Então, mais ou menos isso aqui, beleza? Esse aqui é um modelo um pouco mais rústico, tá? Eu tenho até um outro aqui também, na verdade eu não sei onde tá, mas tem um outro aqui também. E, obviamente, isso acabou virando um produto, né? E um produto que eu recomendo até que você compre já o bagulho pronto se você queira usar, do que modificar a memory card. Não faça MX4CO com memory card original, tá, galera? O memory card original tá ficando cada vez mais escasso, mais raro. E aí você vai matar o memory card para fazer isso, tá? E tá aqui, né? Esse aqui é o da Bitfunks. Isso aqui é para o TF, né, que é o cartãozinho menor, o mini SD.
E esse aqui é o que você coloca o maiorzinho. Então tem os dois aí para você escolher. Tem um link aqui na descrição, nos produtos que eu selecionei para vocês aqui de PlayStation 2, tem ali, tá? Eu costumo usar mais esse aqui, que é o TF. Eu não preciso adaptar nem nada, tá? Então aqui eu tô usando um cartão, tá? Esse cartão aqui, galera, ele é bem genérico, tá? Não tem uma marca e tal. Mas boa parte das marcas aí de mercado você consegue usar, com exceção do SanDisk, tá? Pode ser que tenha alguma outra que eu não testei, que eu não conheça, tá? Mas eu já testei Kingston, já testei Samsung, algumas... A Data, já testei, parece que foi também, tal, tá? Agora, a SanDisk não vai. Inclusive o TNA, que é um dos desenvolvedores ali, eu tenho contato com ele, ele pegou e até comentou comigo, pediu para eu testar a SanDisk, eu testei, confirmei, não tá funcionando ainda. Eles mexeram algumas coisas, deu uma melhorada no MX e tal, mas ainda não chegou naquele ponto. E o que é esse cartão aqui, afinal de contas? O que dá para fazer com ele dessa forma com os memory card, galera? Você consegue rodar jogos, é uma alternativa para USB do teu console, tá? Isso aqui é mais pra galera do Slim, tá? Ah, não funciona no FAT? Sim, funciona, normal. Tanto que eu vou usar aqui no FAT agora, eu vou te mostrar. Só que se você tá no FAT, você não tem por que estar usando isso aqui, cara. Você tem opções melhores. Você pode colocar um HD interno no seu Play 2, cara, e a melhor opção, disparado, é a melhor opção pra você curtir o teu console, tá? Se você não quer jogar online, não quer acessar recursos de rede e tal, cara, pega um, tem aqui na descrição também. Tem aqui o Network Adapter, pode comprar e tal, coloca lá, HDzinho SATA, pode pôr 2 TB, você pode pôr, não acho necessário, tá? Acho que 500 GB tá muito bem servido, tá? Porque você não vai jogar tudo isso e se der algum problema no HD, pra você fazer backup e recuperar e tal, vai ser muito mais difícil. Quanto maior o HD, mais trabalhoso vai ser. Então, cara, 500 GB, 250, 300, tá bom demais, velho. Tá? Você não precisa mais do que isso, tá? Você não vai jogar tudo isso de jogo. E acabou de jogar os jogos, tira, coloca outros, tal, troca, é fácil de fazer. Tem várias soluções hoje em dia pra fazer. Infelizmente, você precisa de um PC, não dá pra fazer com o celular, tá? Mas enfim. Mas caso você queira usar no FAT, também dá. E ele serve para rodar jogos e é uma alternativa para USB, tá? O que acontece? Criaram um novo driver para USB, né? E hoje ele chama de BDM, tá? Block Device Manager. Muita gente confunde, ficou um tempo sem usar o OPL, eu tô chegando agora. Vê os vídeos antigos meu, a opção lá era antigamente USB, agora mudou para BDM, né? A galera fica perdida. BDM hoje engloba, né? Os blocos, né? Memory card, que é o MX, né? O iLink, que é alguns modelos de PS2 FAT tem, que não tá funcionando, é uma pena, porque é muito bom também. Mas é difícil de achar case e tal, né? Enfim, tem vídeo sobre isso aqui no canal, não vou abordar isso nesse vídeo. E também a USB, que é a padrão, pendrive e HD externo. O problema da USB, a gente sabe que ela é um formato 1.1, lá do ano 2000, não tinha uma USB 2.0, se não me engano, tá? E essa USB ela foi feita para colocar periféricos, teclado, mouse. E para isso você não precisa de muito da USB. Só que aí a galera, depois de alguns anos, descobriu formas de rodar jogos através dela. Só que aí, né, a USB dá uma peidada na farofa em alguns casos. Fica aquelas engasgadinhas. E não tem o que fazer, tá, galera? Não tem o que fazer se você joga via USB, é isso aí. Jogar via USB é lidar com isso, tá? O máximo que você pode fazer, mudar lá nas configurações dos games lá, modo 4, ele pula, né, dependendo do formato do vídeo, ele pula. E aí você não vai ter o problema de engasgar, mas também não vai ter nenhum filminho, tá? Então vamos lá, galera. Eu fiz um teste aqui também, tá? Com cartões. E dá pra você fazer tanto o FAT32 quanto o exFAT, ele tá funcionando, tá? E no caso, no meu PC, eu acabei de formatar aqui, né? Formatei... Eu já tirei o cartão, mas enfim, ele tá formatado em exFAT. Eu coloquei um jogo só, tá? É um jogo que eu não vou nem testar se a parada tá mais lenta, mais rápida e tal. Não é meu intuito fazer isso nesse vídeo. Vou fazer um comparativo um pouco mais pra frente. Deixa eu ligar o meu Play 2 que não tá ligado. E, bom... O OPL já evoluiu bastante em relação ao MX, tá? Quando eu fiz o vídeo lá no ano passado, dos primeiros testes que eu fiz, quando era novidade ainda, galera, tinha uma parada que não dava pra você salvar os jogos do OPL quando você tava usando esse cara. Agora dá, tá? Agora dá pra você fazer isso. E esse cara aqui você coloca no slot 2, tá, galera? Não coloca no slot 1. Inclusive, saiu um OPL na semana passada, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. O OPL não, o Launch Elf. Semana passada, feito pelo El Isra, tá? Tem o vídeo aí que eu mostro pra vocês. Só ligar aqui o meu HD aqui, tá? E esse OPL que eu trouxe pra vocês na semana passada, ele consegue acessar
o cartãozinho também. Com isso, você pode criar memory card virtual, fazer backup de save e tal, apagar jogos e tal, é interessante, passar arquivo e tal, enfim, beleza? Então ele é uma opção interessante. É só para jogo de Play 2, tá, galera? Não serve para jogo de Play 1, isso aqui, beleza? E, bom, vamos lá pro nosso console aqui agora. Aqui, tá ligando ainda. Beleza, eu tô aqui no Launch Shelf e eu vou usar o Launch Shelf para abrir o Launch Shelf, tá? Esse aqui é o mais novo que saiu, tá? Oficial. Mas eu quero abrir aqui o do El Isra. Vou mostrar pra vocês, tá? Tá no vídeo lá, vou deixar pra vocês na descrição o vídeo, tá? Basicamente. E tá aqui, esse aqui é o Launch Shelf modificado que tem acesso ao MX, tá? Então se eu abrir aqui o MES e voltar, ele aparece o MES 1 aqui. Aí eu consigo acessar. Esse cartão aqui, isso que você tá vendo, tá dentro do memory card, tá? Isso é muito incrível. Então, ó, tá aqui um joguinho, tem uma ISO pequena, é de sempre, né? O famoso Capcom SNK2. Coloca porque ele é pequeno e é um jogo que eu gosto muito, tá? E tá aqui. E dá pra você criar memory card virtual e tal, tem um aqui até. Só que hoje em dia, não precisa, tá? O memory card virtual, ele vai ser mais lento ainda dessa forma. Então, dá pra usar com memory card padrão, normal, tal, dá pra jogar, tá? Vou só colocar o memory card aqui agora normal, tá? Memory card acabei de inserir, ele tá aqui no slot 1, beleza? E eu vou abrir aqui agora no outro MES, né, o meu OPL. Vamos lá aqui rapidão, vamos executar aqui o OPL, cadê? Vamos na versão mais nova, que saiu ontem. Não sei quando você vai ver esse vídeo aqui, tá? Mas é o 972. Vamos lá. E tá aí, galera. Então, basicamente, galera, para você habilitar o MX, tá? Vem aqui BDM, deixa aqui em auto ou manual, tá? Block Device, você vai ativar aqui o MX Force CO. Como falei, né, essa opção aqui, ela substitui a USB antiga, tá? A USB já tá aqui ativada por padrão, não dá para desativar, mas ok. E aí, quando você ativa qualquer uma outra, ela meio que sobrepõe ao USB, tá? Se eu voltar aqui para a lista de jogos, ele demora um pouquinho aqui, vai ficar a tela preta alguns instantes. Só preciso tirar meu HD aqui. Eu tenho o jogo aqui, Capcom SNK, mas eu não sei se ele tá pegando provavelmente do HD e tal. Vou tirar aqui meu HD. Esqueci de fazer isso. Vamos lá. Tive que tirar e colocar o cartãozinho, tá? E aí ele abriu, beleza? Vamos lá, vamos carregar aqui o jogo. E aí, galera, pode ser que o jogo demore um pouquinho mais pra abrir, tá? Tem casos que o jogo, se você tá tendo engasgadinha com algum jogo, pode ser que com o MX não ocorra, tá? Só que o MX não é exatamente o salvador da pátria. Pode ter jogo que vai rodar melhor, mas pode ter jogo que não rode melhor. Pode ter jogo que vai rodar igual, pode ter jogo que rode pior, tá? Então é uma alternativa bacana. Dá pra você ter aí e tal e testar. Então vamos aqui, ó, no Option Mode, por exemplo. Bem que ele já carregou ali, mas se eu vir aqui Memory Card, dar um Load Data aqui, ele vai carregar do Memory Card do slot 1 padrão aqui. Tá, carregou e show de bola, tá funcionando. Tá maravilha, gostosinho, tá? Eu vou desligar o videogame aqui agora, tá? E vou ligar ele aqui pra vocês verem uma coisa. Um comportamento que eu falei, né? Inclusive a questão aqui do OPL, galera, eu não tava sabendo que tava salvando, né? Muita gente me alertou no outro vídeo que eu fiz, muita gente pegou e falou, né? Eu não tinha testado isso, não tinha me atentado a esse detalhe. Eu sabia que o memory card virtual dava, tá? Mas eu já tava planejando fazer um vídeo atualizado sobre o MX, mas essa informação que a galera deu, essa letra aí, veio muito a calhar, tá? Então agora, de umas versões pra cá, né, ele tá salvando legalzinho e tal. E eles mexeram recentemente em alguma coisa, tá? Melhorou alguma compatibilidade e tal. E eles pediram pra mim pra testar com o SanDisk e tal, mas ainda não foi o momento, tá? Quando acontecer, eu faço o vídeo pra vocês e tal, padrão, beleza? Mas vamos lá, aqui agora no Launch Shelf, vou aqui em MISC, vou dar aqui um PS2 Browser, tá? Nesse momento aqui eu não estou com o memory card inserido, o memory card está aqui, tá? Mas olha só, o MX está inserido e ele tá lendo, ele tá acendendo o LEDzinho azul, ele tá lendo. Se tá com o LEDzinho azul, porque ele tá lendo. Vou colocar o memory card aqui agora no slot 1, tá? E o memory card funcionando de boas, tá? Tá aqui, né, aparecendo aqui, show de bola, maravilha, tá? Então é isso aí, galera. MX, agora em 2023, para vocês, um update aqui, né, de como tá funcionando e tal, o que é, porque muita gente pergunta, né, a gente tem alguns grupos agora no Telegram, no WhatsApp e tal, e eu vejo gente lá chegando e perguntando, mano, o que é o MX?
né? E tem vídeo aqui no canal já e tal, mas eu entendo, ninguém é obrigado a saber, ninguém é obrigado a saber que tem um vídeo aqui no canal e tal. Então, acho que é interessante de tempos em tempos a gente fazer esse vídeo atualizando algumas informações um pouco antigas, tá? Então tá aí pra vocês, esse é o status atual 2023 do MX Force O. É uma boa alternativa, tá, galera? Não é o salvador da pátria, como eu falei. Tem jogo que pode rodar pior, pode ter jogo que vai rodar melhor, pode ter jogo que vai rodar igual, tá? Alguns testes que eu fiz com alguns jogos rodaram melhor, tá? Por exemplo, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, ele rodou melhor no MX do que no pendrive, tá? O pendrive ficava engasgando e tal, no MX não aconteceu. Então é basicamente isso. Eu vou preparar um vídeo atualizado de velocidades, comparativo e tal, logo logo. É um vídeo que vai dar um pouquinho de trabalho de fazer, mas eu vou tentar fazer logo logo pra vocês, ok? Meus queridos, vou ficando por aqui. Um forte abraço, tudo de bom sempre, falou, valeu e fui! Não esqueça do like, muito importante, e siga as redes sociais e os canais aqui embaixo, principalmente o Playmania. Saiu um vídeo bem legal lá no Playmania, tem um card, vou deixar o link também pra vocês aqui na descrição. Saiu um vídeo falando sobre jogos banidos do Play 2, hein, mano? Jogos polêmicos e controversos. Vamos dar uma relembrada lá, quem sabe não tem um jogo que você curte lá, que você vai lembrar, ou um jogo que você vai conhecer, vai jogar e vai curtir. Então, dá uma passada lá, dá uma moral e já se inscreve no Playmania, que é o nosso novo canal, fechou? Falou e fui!